Queridos, é muito interessante quando nós conseguimos ter a percepção espiritual de a que distância nós estamos de Deus, de a que distância nós estamos do Espírito Santo. E tínhamos planejado outras coisas para esse mês, só que essa série de mensagens eu queria fazer em janeiro, mas o Espírito Santo me incomodou para que nós falássemos sobre um retorno à essência ainda nesse último mês. Eu acredito que nós não vamos demorar muito. Se você quiser se sentar, se você quiser permanecer onde você está, eu quero falar com vocês sobre o retorno à essência, sobre de volta à essência. E nós sabemos que nós sempre fomos marcados, nós sempre fomos conhecidos como um ministério de jovens que vive um avivamento, amém? Nós sempre fomos conhecidos, as pessoas sempre vieram para cá. Há 2 sábados atrás mesmo nós recebemos aqui 2 ônibus de cidades próximas aqui, porque eles queriam entender o que estava acontecendo aqui. Só que durante esses dias, nos meus momentos de oração, o Espírito Santo ele me fez a enxergar muitas pessoas do nosso ministério. Inclusive uma delas eu já abordei hoje mesmo e falei: olha, o Espírito Santo de Deus, ele te procurou no lugar secreto hoje, só que ele não te encontrou lá. E isso não tem sido diferente com uma boa parte dos que estão aqui presentes. E a primeira mensagem que nós vamos falar nessa série é: Deus procura homens e mulheres que oram. O Espírito Santo de Deus, ele procura homens e mulheres que oram. E pastor, o que me faz então não conseguir manter uma constância, uma intensidade, uma vida fervorosa de oração? O que acontece que, por mais que às vezes eu consiga ficar 1 mês, 2 meses, às vezes eu consigo 1 semestre, ficar tão bem, uma vida tão intensa de oração, uma vida tão profunda de oração, porque de repente parece que tudo some, tudo fica difícil, tudo fica distante. Parece que as coisas, elas param de acontecer na minha vida. Na verdade, as coisas não param de acontecer na sua vida, elas são interrompidas. Interrompidas. Eu posso afirmar para vocês que todos nós aqui que estamos envolvidos com um discipulado ou com uma célula, nós temos a oportunidade, pelo menos 1 vez por semana, de pregar a palavra de Deus, sim ou não? E o diabo não nos interrompe. O diabo não nos interrompe de pregar. Agora, por que por diversas e inúmeras vezes nós nos pegamos sendo interrompidos a orar? Seja por o ativismo, seja por cansaço, seja por troca de prioridades, seja por pecados, seja por vícios, seja por relacionamentos, seja por troca de prioridades. O diabo, ele só precisa interromper a sua oração. Porque quando você é interrompido no seu relacionamento com Deus, você se desconecta do que Deus tem para você e do que Ele espera de você. E nós, sozinhos, sem o direcionamento de Deus, em uma questão de tempo, nos perdemos.
E é por isso que hoje eu quero falar com vocês sobre essa essência da oração, que foi uma marca dos nossos, é uma marca do nosso ministério. Mas, queridos, veja bem como acontecem as coisas, veja bem como acontecem as coisas. Nós tivemos um ano onde nós vivemos um favor de Deus, assim que nós nunca tínhamos experimentado. Desse ministério aqui, não sei se vocês vão se lembrar, quantos aqui se lembram, no início do ano passado, que ainda era uma regra, os adolescentes que vinham na sexta-feira, eles precisavam estar aqui no sábado. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram que a galera de Pompeia vinha para cá ainda, sim ou não? Vocês se lembram que todos os jovens casados vinham aqui ainda, sim ou não? Queridos, aconteceu que nesse ano Deus nos surpreendeu e fez algo mesmo que nós não esperávamos. Os adolescentes, nós já falamos que eles não precisam vir mais de sábado a princípio, que eles podem vir na sexta e no domingo. Talvez um ou outro que vem aqui, mas vem por espontaneidade, ninguém fala que é uma regra que eles precisam estar aqui. Da mesma forma, a galera de Pompeia, ele já não vem mais. E da mesma maneira, com algumas exceções de líderes chaves, que encabeçam grandes redes de solteiro, os jovens casais também já não participam mais. Então, em menos de um ano, nós multiplicamos o nosso ministério em 3. Nós colocamos as marcas bem registradas de quem são adolescentes, de quem são jovens casais da igreja de Pompeia. O que isso significa? Quantos aqui já multiplicaram uma célula? Levanta a mão. Vocês se lembram que às vezes você estava lá, e aí você faz a multiplicação, aí você voltava naquela outra quarta-feira, você tinha aquela sensação de vazio, parecia que estava faltando algo naquela célula. Vocês já passaram por isso, sim ou não? E esse ano nós fizemos algo diferente, nós multiplicamos o nosso culto em 3. E acontece que quando nós estamos em um ritmo de oração, nós estamos em um embalo de oração, preste atenção, porque homens e mulheres de Deus já caíram porque erraram nesse ponto. As coisas começam a acontecer, as coisas começam a favorecer a sua vida, as coisas começam a favorecer o que você faz, e aí você se acha no direito de interromper a sua vida de oração. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo. E por algum momento você pensa que é por sua causa e não pela graça de Deus sobre a sua vida. E nesse momento que você para, você ainda está em movimento. Você ainda está se movimentando, você ainda está caminhando. Só que dessa vez, sem combustível. Simplesmente num embalo que foi aplicado sobre você. E a maior parte das quedas, a maior parte do desvio de jovens, eu estou falando aqui para jovens, mas sabemos que isso funciona com toda a igreja. É que quando o carro começa a parar, por falta de combustível, e você está dirigindo esse carro, e você olha para frente, olha para trás, e você não vê um posto de gasolina, e você vê que o carro para no meio do nada. Nesse lugar, quando nós paramos, porque nós interrompemos a nossa vida de oração, não tem sinal de celular, não tem posto de gasolina perto. Por quê? Porque nós já corremos para longe da presença de Deus. Por que as pessoas se desviam, pastor? Porque elas fugiram da presença de Deus, pensando que estavam indo para dentro da presença de Deus. E aí por que as pessoas saem então, pastor? Porque aí elas descem do carro, e aí o esforço que você tem que fazer para que aquele carro chegue no posto de combustível é um esforço muito grande, que muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar esse preço.
E aí nós começamos a nos afastar da presença, fazer as coisas no automático. E aí começa a aparecer os pecados. Então eu quero falar para vocês que o nosso ministério não foi marcado por ser um ministério que vive o avivamento, não. Foi marcado porque jovens decidiram andar em santidade e pagar um preço de oração. O avivamento é um resultado desse estilo de vida. E ei, preste atenção, se você estava com seu combustível acabando, hoje, esta noite, Jesus, Ele quer te dar uma nova oportunidade. Ele quer te trazer de volta para a essência de onde você nunca deveria ter saído. Quero ler alguns textos com vocês, preste muita atenção nisso, porque o que acontece hoje não é diferente do que aconteceu com os nossos antepassados e com os heróis da nossa fé que estão presentes na Bíblia. Lá em Romanos 3, de 9 a 11, eu vou lendo aqui, mas pode projetar, eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. A palavra de Deus diz assim pelo apóstolo Paulo: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. Queridos, o que isso significa? O que essa passagem de Romanos, que é apontada como uma das cartas onde é relatado o amor de Deus, e em Romanos 8 é citado até algumas dimensões para tentar fazer com que a gente entenda o amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala assim: não há nenhum justo sequer, não há ninguém aqui que busque a Deus, não há ninguém aqui que entenda, não há ninguém aqui que faça o bem. Por quê? Porque a natureza humana é assim. E uma vez que o Espírito Santo se afasta de nós, nós temos essa atitude relatada pelo apóstolo Paulo. Pastor, eu não consigo orar. Pastor, eu não tenho vontade de orar. Pastor, eu não consigo interceder. Pastor, eu não consigo passar tempo com o Senhor. Pastor, eu não consigo orar mais. Eu não consigo mais buscar a Deus. Eu tenho medo de ficar sozinho num quarto agora. Eu faço qualquer outra coisa que me pedir, mas eu não consigo orar, eu não consigo passar tempo com Deus. Por quê? Porque, jovem, preste atenção, todos que estão ouvindo aqui, todos que interromperam por algum motivo a sua vida de oração, todos estão com os dias contados se não houver arrependimento e de volta a uma vida profunda e intensa de oração. Todos. Em Isaías 59:16 diz assim: e vendo que não havia ninguém, maravilhou-se então que não houvesse nenhum intercessor, por isso o seu próprio braço lhe trouxe salvação, e a sua própria justiça o susteve. Não havia ninguém que intercedesse nessa época do profeta Isaías. Em Isaías 64 ele fala de novo: não existe ninguém aqui que invoca o nome do Senhor. Picos de avivamento. E depois de um tempo não era encontrado ruínas sobre ruínas. E não era encontrado nenhuma pessoa sequer que invocasse o nome de Deus. Nenhuma. Por quê? Por quê? Por que com tanta facilidade nós paramos de nos relacionar com Deus? Por que será que é tão difícil manter uma vida de oração? Por que será que é tão difícil manter uma vida de relacionamento? Por que será que é tão difícil cultivar esse relacionamento?
Por que será que nós colocamos sempre a culpa em Deus? E por que será que sempre a oração é a primeira coisa que a gente interrompe, sendo que na verdade deveria ser a última? Por quê? O que aconteceu com você que orava, que perdia o sono de madrugada, e hoje não escuta mais nem o despertador tocar para você orar? O que aconteceu com você que passava as madrugadas orando? Que a sua principal atividade era marcar grupos e reuniões de oração. O que aconteceu com você? As coisas foram interrompidas da sua vida quando você decidiu interromper a sua vida de oração e passou a buscar estratégias, passou a buscar métodos, tentou a buscar soluções para o fracasso da sua vida de oração. Em Ezequiel 22:30, a palavra de Deus diz assim: eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, eu não achei ninguém. Porém, eu não achei ninguém. Em todos os momentos em que a presença de Deus, ela se retira daquele povo, e aquele povo começa a sofrer, e aquele povo começa a ser massacrado pelos seus inimigos, todas as vezes que isso aconteceu, em um dos profetas, desde Isaías, Ezequiel, e depois lá no Novo Testamento com o apóstolo Paulo, eles vão orar a Deus, e falar: Deus, por quê? Deus, por que isso está acontecendo? Por que as coisas não acontecem mais? E Deus responde a mesma resposta para todos: eu procurei um único homem e eu não achei ninguém que estivesse orando. E eu não encontrei ninguém que estivesse intercedendo. E eu não encontrei ninguém que estivesse tapando um buraco para que eu não destruísse a humanidade. Nenhum homem sequer foi encontrado. Nenhum homem sequer foi encontrado. E todo esse tempo, quando Deus era questionado pelos seus profetas, por quê? Ele procurava, ele passava os olhos, e ele falava: mas não tem ninguém aqui, mas não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui intercedendo, não tem ninguém aqui orando. Eu estou procurando, eu procurei, mas eu não encontrei ninguém. Mais que uma pregação, tenha uma vida profunda de oração, senão é questão de tempo para a sua queda. Volte a orar com intensidade, volte a orar com intensidade, volte a orar com desespero, volte a orar pela misericórdia de Deus, volte a buscar a face do Senhor, volte para o lugar que você nunca deveria ter saído. Nunca deveria ter saído. Pastor, mas o que a oração tem de tão especial? O que a oração tem de tão importante? O que oração? A oração é a única maneira que você tem de se relacionar com o Espírito Santo. Não tem outra. A oração é a única maneira de te levar mais perto de Deus, mais perto do Espírito Santo. Quando você ora, as pessoas não precisam apontar os seus erros. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele começa a te convencer do pecado. O Espírito Santo, ele começa a te convencer da justiça. O Espírito Santo, ele começa a te convencer do juízo. O Espírito Santo, ele te coloca dentro do propósito de Deus.
Na verdade, a essência sempre foi o Espírito Santo, nunca teve outra essência. Nunca houve outra essência. E se Deus passasse o olho dele aqui essa noite? Para ele não destruir Marília? Será que ele ia encontrar pelo menos um homem, uma mulher aqui, que estivesse tapando o buraco? Que estivesse intercedendo? Quantos de vocês aqui têm um lugar secreto e o Espírito Santo ele passou por lá, no horário que você tinha costume de estar lá, e não te encontrou lá? O que você estava fazendo que é mais importante? Preste atenção. Mesmo com a nossa falha de caráter, Deus não muda o caráter dele. O Espírito Santo não muda o caráter dele. A Bíblia diz em Gênesis que todos os dias, na viração do dia, Deus descia para se relacionar com Adão, para conversar com Adão. Todos os dias. E a partir de Gênesis 3, a Bíblia diz que a serpente enganou a Eva deu fruto para Adão e ambos pecaram contra Deus. Preste atenção nisso. E no mesmo horário que Deus sempre desceu, Deus ele desceu e começou a chamar Adão, Adão, onde você está? E aí Adão fala para Deus assim: eu estou aqui atrás desses arbustos porque nós percebemos que nós estávamos nus. Eva pecou, Adão pecou, mas no horário combinado, Deus desceu para falar com eles. Então eu quero falar para você, que desde o momento em que você abandonou o seu lugar secreto, todos os dias, Deus ele desce, através do Espírito Santo, e ele começa a chamar você pelo nome, mesmo que você não está lá. Mesmo que você trocou aquele lugar, mesmo que você abandonou aquele lugar. Eu tenho certeza que Ele caminha essa noite procurando aqueles que oraram um dia e aqueles que oram hoje ainda. Presta atenção. Muitas vezes nós estamos em um estado em que nós não conseguimos ter uma oração longa, mas nós temos uma oração intensa, uma oração fervorosa. E não importa as nossas condições, quando Jesus está passando, quando o Espírito Santo está passando, e Ele escuta um gemido, quando Ele escuta alguém gritando, quando Ele escuta alguém invocando o nome dEle, Ele para. Ele para. Eu sempre olhei para o milagre do cego Bartimeu de uma forma diferente. Só que dessa vez, Deus me fez enxergar algo que eu não tinha enxergado nesse texto ainda. Nós estamos falando de um cara que estava há anos cego. E foi anunciado que Jesus ia passar por aquele lugar. Isso está lá em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 38. Eu não vou ler o texto, eu vou contar a história. Se vocês quiserem, vocês podem ler em casa. E Jesus estava passando por lá, e ele não sabia, porque ele não tinha um direcionamento. E naquele local em que estava passando ali, naquelas ruas principais, vocês sabem que as pessoas que às vezes ficam para pedir esmola, eles ficam em lugares que tem uma alta frequência de pessoas, tem uma alta circulação de pessoas, e pessoas que caminham com dinheiro. Por isso que quando nós vamos nos centros, nos semáforos dos centros, é o lugar onde as pessoas mais pedem. Por quê? Porque elas sabem que quem está passando por ali tem. Então tinha pessoas que tinham pertences e posses ali naquele lugar. E Jesus estava passando, e ele começa a escutar um alvoroço. Presta atenção, ele era pobre. Além de cego, pobre, era um mendigo, vivia de esmola. E ele começa a gritar, e ele nem sabia se era Jesus que estava passando perto dele. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E ele começa a gritar, e ele não para de gritar essa frase. E ele nem sabia se Jesus estava perto dele ou não, ele nem sabia se Jesus já tinha passado, ou se Jesus estava chegando. Só que preste atenção, imagina a muvuca que estava naquele lugar, imagina a muvuca que estava naquela rua, imagina o que estava acontecendo naquele lugar. Quantas pessoas chamavam pelo nome de Jesus naquele lugar? Acontece que quando Jesus está passando por um lugar, e ele escuta uma súplica verdadeira, ele para. Ele para. E ele pergunta: o que queres que eu te faça? Ele fala assim: eu quero ver. Ele fala: então vê. Agora preste atenção. Quantas pessoas estavam naquele lugar e não receberam o milagre de Jesus? Quantas pessoas estavam naquele lugar enxergando Jesus? Eles estavam vendo Jesus, mas não tiveram um contato com Jesus. Não tiveram um contato com Jesus. É por isso que às vezes as coisas começam a acontecer nas nossas vidas, e a gente começa a criar uma certa incredulidade. Será que Jesus existe mesmo? Será que vale a pena mesmo isso? Será que realmente eu estou fazendo certo? Será que está dando certo? Um texto clássico, Lucas 11:1, os discípulos não pedem para Jesus ensinar eles a fazer nada, mas eles falam: Jesus, ensina-nos a orar. Por quê? Porque eles viam Jesus orando em todos os períodos e as coisas acontecendo. Eles tinham um contato com Jesus. Imagina você tendo um contato 24 horas com Jesus, comendo no mesmo lugar, dormindo no mesmo lugar, andando nos mesmos caminhos, fazendo as mesmas coisas que Jesus. E os discípulos fazendo tudo isso, eles fizeram um pedido: Jesus, nos ensina a orar. Texto clássico. E queridos, o que chama a minha atenção, eu escutei uma frase essa semana, não sei quem é o autor dela, fala assim: assim como anda a igreja, anda a nação. E aí eu olhei para o estado do Brasil, me deu um desespero, porque se na nossa nação está acontecendo essas coisas, é porque nós como igreja nos omitimos, é porque nós como igrejas interrompemos a nossa vida de oração, é porque nós como igreja abandonamos o Espírito Santo de Deus, abandonamos. Eu quero falar algo para vocês, que muitas vezes eu precisei aprender. Todas as vezes que eu tentei colocar minha expectativa em uma pessoa, eu fui frustrado. Todas as vezes que eu tentei colocar minha fé apoiada em alguma coisa, eu fui frustrado. Por quê? Porque a nossa fé é para ser firmada em Jesus, não em alguma coisa ou em alguma pessoa. Presta atenção. O reino de Deus. Projeta para mim, por favor, Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e os que usam de força se apoderam dele. E eu comecei a falar assim: Deus, mas se em Zacarias fala que não é por força nem por violência, mas pelo mover do meu espírito, como que em João Batista, desde João Batista até agora, o reino é tomado por força? Sabe por quê, queridos? Porque lá em Zacarias, a profecia não tinha se cumprido, a presença de Deus pairava sobre a face das águas e andava sobre o mar e sobre o firmamento da terra.
Acontece que depois que João batizou Jesus, depois que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, o Espírito Santo, ele veio para dentro do seu coração, ele veio para dentro de você. Quantos aqui estão me entendendo essa noite? Então, ele está aí dentro. Então, o reino de Deus é tomado por força e pela força do Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Então não importa se você está numa nhaca, num sono, está com preguiça, tem que tomar bezetacil, faz alguma coisa, mas dobra o seu joelho lá no seu quarto, sozinho, de madrugada, e comece a gritar no seu quarto. Se você acha que ninguém está te escutando, fale para você escutar: Jesus, eu estou aqui, eu vim me encontrar com o Senhor, e só saio daqui quando o Senhor aparecer. Grite para você escutar. Grite para você escutar. Se você acha que você está sozinho lá, se você acha que não tem ninguém lá, tenha força. Somente os que têm força se apoderam do reino de Deus, porque agora a força está dentro de você. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Em 1 Coríntios 9, 27, Paulo ele diz assim: eu esmurro o meu corpo. Eu esmurro o meu corpo. Por que ele esmurra o corpo dele? E o faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. A sua carne nunca vai pedir para você orar. O seu corpo nunca vai pedir para você orar, nunca. Mais do que reuniões, mais do que livros que nós tentamos ler, desse ou daquele, mais do que escutar histórias, mais do que escutar testemunhos, tenha um relacionamento com Deus. Seja o seu próprio testemunho, seja o seu próprio testemunho. Seja a própria experiência que você gosta de escutar. Às vezes nós gostamos de escutar o que as pessoas vivem com Deus, não é verdade? Às vezes as pessoas falam assim: olha, porque eu estava orando no meu quarto e de repente aconteceu isso. Olha, porque eu fui orar por uma pessoa que estava doente e aí Deus curou ela. Eu sei que às vezes isso motiva, isso gera fé, mas seja a sua experiência. Conte para você mesmo assim, para a sua carne mesmo. Fala assim: olha, quando eu orava, as coisas aconteciam assim, 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 assim. Quando eu tinha um relacionamento com Deus, antes de eu interromper até hoje, as coisas eram assim, assim, assim. As coisas aconteciam, eu enxergava as coisas acontecendo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava dentro de mim e se movia em favor de mim. Preste atenção, jovem. Preste atenção que isso é muito sério. Mais do que um bom louvor, mais do que você colocar lá no seu Spotify a música que você mais gosta, mais do que você colocar um clipe que você mais gosta de assistir, mais do que você ficar procurando pregações lá, feche os seus olhos, dobre os seus joelhos e ora. Dobra os seus joelhos e ora. Volte a sua vida de oração. Volte a orar com fervor. Volte a orar com intensidade. Volte a buscar a presença de Deus. Volte a ter fome de Deus. Volte a ficar desesperado pela presença dEle. O alimento dos outros não sacia sua fome. A comida dos outros não mata sua fome. Os nutrientes que nutrem os outros não nutrem você. Busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Volta para onde você nunca devia ter saído. E se você está aqui todos esses anos e você ainda não teve um encontro com a presença de Deus, chegou a hora de você parar de andar com contos de fadas. Para de coisinhas de mentira.
de preparação. Esses dias eu fui falar com um jovem essa semana, eu falei assim, cara, eu estou marcando a data aqui, eu vou começar um jejum, um período longo de jejum de novo. Ele falou assim, nossa, cara, mas eu não vou marcar esse dia, eu preciso me preparar antes, né? Alguém aqui sabe como se prepara para fazer jejum? Eu sei, para de comer. Começa a fazer o jejum e termina. Por quê? Porque você vai enxergar que se a presença de Deus não estiver dentro de você, a sua carne não faz nada. É por isso que nós não podemos escutar a nossa carne. Nós precisamos escutar o nosso espírito. Pastor, eu perdi tantas coisas esse ano. Se você perdeu, pode perceber que foi depois que você interrompeu a sua vida de oração. Na verdade, você não perdeu, nunca foram suas. Estavam sobre você porque você mantinha um relacionamento com Deus. A partir do momento que você interrompeu seu relacionamento com Deus, Ele não viu mais a necessidade de estar sobre você. Por quê? Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Então quando ele olha assim para alguém, ele fala, olha Globinho, eu vou te confiar isso para você cuidar. E todos os dias o Globinho está lá se relacionando com Deus, e as coisas de Deus estão lá para ele cuidar, mas não são dele, ele está cuidando. Agora a partir do momento que ele interrompe a oração dele, ele para de ter um relacionamento com Deus, por que Deus vai deixar o que é dele para uma pessoa que nem se relaciona com ele cuidar? Não tem lógica. Então, na verdade, se Deus tirou, é porque você parou de se relacionar com Ele. E Ele não precisa manter nada que é dele para você cuidar, simplesmente para ser bonito. Não. E como Deus sabe? Porque Deus conhece o meu coração e o seu coração. Os olhos de Deus passam por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Agora responde para você mesmo, vale a pena? Vale a pena viver longe da presença de Deus? Fala a verdade, vale? Se você já teve um contato com a presença de Deus e você experimentou outros prazeres, você sabe que não vale a pena. E se estava te faltando força, a força hoje está dentro de você. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Ele está dentro de você. Olha isso, olha que louco, olha como que Deus é bom. Ele sabe que nós não podemos fazer nada por nossa própria força. E Ele nos cria. Ele espera ter um relacionamento com nós. E Ele coloca a força dele dentro de nós, para que nós possamos nos relacionar com Ele. Vocês conhecem outra pessoa que faz isso? Vocês conhecem outro alguém que faz isso? Eu não conheço. Eu não conheço. E queridos, de todas as pessoas que começaram a invocar o nome do Senhor, Ele respondeu. Invocar o nome do Senhor de verdade, não no meio de uma plateia, simplesmente para cumprir protocolo. Não, porque agora é o momento de orar, então nós vamos orar. Agora é o momento de cantar, porque está no louvor, então nós vamos cantar. Não. Deixa eu falar algo para vocês. Deus não precisa de fantoche. Deus não precisa da nossa adoração. Ele tem os 24 anciãos, os 4 seres viventes, todos os anjos, adorando Ele 24 horas por dia, dizendo: Santo, 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 Santo. E mesmo Ele tendo tudo isso, Ele nos criou, deu a oportunidade da gente aceitar Jesus, do Espírito Santo vir morar dentro do nosso coração, para que a gente pudesse interagir com Ele. E olha o que é lindo, um Deus que tem tudo isso, que anda num céu, que a Bíblia diz que as ruas são de ouro. Quando Ele está lá, e Ele escuta alguém, invocando o nome dEle, do fundo do coração, Ele sai, e Ele vem e fala assim: o que você quer que eu te faça?
Essa é a essência que nós nunca podemos perder. Essa é a essência que nós nunca podemos abandonar. A presença de Deus em nossas vidas. Talvez, se você não sabe, em Gênesis 4:26 se deu início ao primeiro avivamento da Bíblia, quando os descendentes de Sete começaram a invocar o nome do Senhor. E depois que começam a falar os nomes dos descendentes dele, vocês vão olhar que Enoque andou 365 anos e Deus o tomou para si, porque é uma descendência que invocou o nome do Senhor. Invocou o nome do Senhor. Preste atenção para a gente finalizar. Em Atos 7:56, projeta para mim, por favor. Preste atenção. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Próximo. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Apedrejaram, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Preste atenção do que aconteceu antes do apedrejamento de uma pessoa. Estevão, antes dele ser empurrado para fora da cidade, e antes dele ser apedrejado, ele olhou para o céu, e ele disse assim: eis que vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E o povo tampou os ouvidos e começaram a gritar, para que ele não fosse ouvido, empurraram ele para fora, e o apedrejaram até ele morrer. E ele continua orando, e fala: Senhor, recebe o meu espírito. Nem que você tenha que morrer, nem que as pessoas tapem os ouvidos para você, elas podem ignorar a sua pregação, mas elas nunca podem contra o efeito da sua oração verdadeira aos pés de Jesus. Jovem, eu quero falar algo para você. Se você estava fora dos caminhos do Senhor, dentro da igreja, com uma vida vazia e pobre de oração, hoje é o dia que o Senhor fez para você voltar a se relacionar com Ele. Eu não estou falando de liderança, eu não estou falando de igreja, eu estou falando do seu relacionamento com Deus. Do seu relacionamento com Deus. Eu quero que vocês saibam de algo. Se vocês estão aqui, é porque alguém está orando por vocês. Se vocês estão se mantendo de pé, é porque tem alguém que está orando por vocês, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então você pode não estar vendo, você pode não estar percebendo, mas a intercessão que tem sobre a vida de vocês, é por ela que Jesus não vem e nos destrói. Pastor, como que você afirma isso? Porque em todas as vezes que Deus olhou e não viu nenhum intercessor, Ele veio e destruiu o povo. Então eu posso afirmar para vocês, se Jesus falasse assim hoje: Danilo, se eu encontrar um intercessor aí, eu não vou destruir os jovens do Ministério DIP, vocês não seriam destruídos. Vocês não seriam destruídos. E não me espero nenhuma recompensa por isso. É um compromisso que eu fiz com Deus. Talvez se fosse ao contrário, eu não estaria aqui. Talvez se Deus falasse assim: Danilo, se eu não encontrar nenhum jovem que orou por você hoje, eu posso tirar a sua vida. Talvez o microfone cairia aqui no chão. Mas preste atenção, jovem. Do mesmo jeito que o nosso Deus é amor, o nosso Deus é justiça. E Ele chama você hoje para voltar a ter um relacionamento com Ele, a você voltar
para a essência, um retorno à essência. Deus procura homens e mulheres que oram, e se você está negligenciando ou negligenciou a sua vida de oração, hoje Jesus, Ele veio aqui e Ele chama você pelo nome, da mesma maneira que Ele chamou Adão, independente se a sua vida não está de acordo com o que Ele espera, Ele cumpre o compromisso dEle com nós. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Se você quer voltar a ter uma vida profunda de oração, eu quero que você fique de pé no seu lugar. E se você precisa de um encontro com a presença de Deus novamente, eu quero que você venha aqui à frente.